em seu espelho de ponto, porque se caso, né, acontece de que a gente possa ter que apresentar esse documento, foi assinado, né, pelo funcionário e a gente precisa disso assinado. Eu queria só fazer um adendo só em relação ao banco de horas, tá? Banco de horas, a gente vai fazer o pagamento agora na folha de pagamento. Ele não vai aparecer como lá, pagamento de banco de horas. O banco de horas, quando ele é pago em folha, ele vira hora extra, tá? Então, automaticamente no Rolerite, ele vai aparecer a rúbrica de horas extras e não banco de horas. Porque muitas vezes os funcionários podem confundir achando, né? Não, não recebi meu banco de horas esse mês. Eu tinha tanto acumulado, não recebi. Não, ele vai virar banco de horas. Então, nesse mês especificamente, aqueles que têm, vai, 2 horas de horas extras realmente, e vai 20 horas de banco de horas, então automaticamente no holerite dele vai aparecer 22 horas de horas extras. Porque ele foi um acúmulo, então, de banco de horas, ele vira horas extras como rúbrica na folha de pagamento, tá? Só para tirar essa dúvida de vocês, porque eu sei que vai ter esse tipo de pergunta. Eu vi que tem uma pergunta aqui também. Então, se fosse horas positivas, não estaria menos 20, estaria positivo. Sim. Lá na folha de ponto, como o Wagner mostrou, lá embaixo no acumulado, ele dá tanto negativo quanto Então, ela está positivo. carregando essas horas. Então, isso que ele está mostrando. Então, lá embaixo, vocês verem, lá mostra as horas extras feitas a 60% dentro do mês, as horas a 100%, que foram aquelas que trabalham domingo ou feriado, tem os dias de falta, e ali no cantinho do lado direito tem o saldo acumulado. O saldo acumulado é o do período todo. Então, é esse saldo que a gente vai pagar ou descontar da folha de pagamento, tá? Conforme está aí, que é o do período do semestre. O que vem em cima é o saldo anterior antes do fechamento. Então, o bom é sempre tirar a folha de espelho de ponto, que como o nosso fechamento é sempre no dia 24, sempre no dia 25, tirar esse espelho de ponto do período. Por quê? Que nem o Wagner falou, se vocês tiram no dia 24, a pessoa ainda não finalizou o dia dela, então automaticamente vai ter lá horas negativas. Então, o certo realmente é tirar esses espelhos e fazer a tratativa no dia 25, que é o término do período, ok? Ok, eu tenho uma dúvida aqui, o Wagner, nesse próprio relatório que está aberto, Uhum. ali está dizendo assim, dias faltosos, 2, e aí horas, 12. Não, não teria que ser 16, 8 horas a jornada? É porque o sábado dessa pessoa é uma jornada de 4 horas, tá? Aí somou Ah, só 8 com ok. 4. É Então o só dia que por conta faltou foi no disso. sábado. Já É, entendi. Tá. E aí, a última dúvida que eu tenho aqui é com relação à regularização de ponto feita pelo colaborador. Com que pé que tá isso? Porque eu recebi alguns casos aqui, ele vem para aprovação, a ideia é a gente realmente criar conscientizar a nossa equipe a fazer com que eles mesmos regularizem o ponto e a gente só entra com a aprovação, que eu acho que é mais seguro, né, quando a gente fala aqui de trabalhista. assim como algumas outras perguntas aí anteriores, é relacionado à permissão, do que vão fazer, do que eu posso fazer. Tanto o usuário de vocês, gestores, quanto o deles, né, de usuário, de colaborador, está muito limitado em muitas coisas. Só que ainda assim o sistema, ele não nos permite limitar mais ainda o do colaborador, tá? Então tem muita coisa ainda que está aberta para eles, mas por exemplo, a marcação, essa dúvida sua, a princípio não era para eles estarem conseguindo fazer isso, mas a gente não consegue ainda segurar, né? Então, tem muitas coisas relacionadas a níveis de permissão que a gente vai, né, gradualmente, né, na implantação, e as definições vão surgindo aí com isso também. Assim como você falou, eu acredito que sim, essa adequação ela venha para ficar. O ideal é eles inserirem lá que esqueceu e o gestor fazer só a aprovação, né? Fica muito mais seguro, muito mais bacana aí, falando aí de trabalhista e tudo mais. Mas a ideia é que fique sim, né? Crie essa cultura, né? Ô, Wagner, pode, por favor, retornar no relatório e indicar para a gente aonde vai ficar a totalização da hora extra, banco de horas da consultora, que ela tira em banco de horas mesmo?
Ah, tá. Aí, ó, no caso, quando a Patrícia fizer o lançamento do pagamento, você fala, Fernanda? Não, de retirada, cálculo para banco de horas, Quando para a, Pa- retirar em horas, em folga, não para o pagamento. quando a pessoa tira uma Sal- folga e Saldo fica de de banco. banco. Ela quer saber, fechou o mês com quantas horas para banco? Ah, tá. Fechou. Ó, nesse caso dessa pessoa aqui, ela fechou negativa, tá? Ela E até. aqui no menos 16, Isso, exatamente. é sempre Aqui, no saldo acumulado, vai me dar o tanto de hora, ela ficou devendo. exatamente. Esse é o total. Só se Nossa, atentar como mesmo. pode isso? Tá. É só se atentar aqui na questão Hum, de tirar o relatório sempre com o dia fechado, tá? No caso, tá. sempre olhar para o dia anterior. Só isso. Obrigada. Nada. Gente, tem mais alguma dúvida aí na qual a gente não esclareceu? Agora é a hora, por quê? Quando eu falo do sistema, né, que eu acabei de explicar esse relatório para vocês, mas tem alguns outros aqui que são relatórios parciais, né, a esse, e tem relatórios de motivos também, por aí vai, né, só cabe a exploração mesmo. Mas assim, de utilização do sistema, pessoal, o beabá do dia a dia é isso, tá? Trocar escala, fazer a tratativa das inconsistências, observar se estão registrando adequadamente, e acompanhar o relatório de saldo, tá? Em resumo, é isso. Parece que é até pouco falando assim, né? Mas a gente está 2 horas falando do assunto, né? Mas, de modo geral, o treinamento se aplica a isso hoje, tá? Então, agora está aberto a dúvidas. Ô, Mais Wagner, dúvidas. Wagner, É, Sim. na verdade, acho que não é nem uma dúvida. Pode-se dizer que sim. Uhum. Enquanto você estava falando, eu estava manuseando o sistema aqui Certo. e eu acessei o cadastro de uma das minhas colaboradoras e por alguma razão não tá com foto. É algum flagzinho que eu Ah, preciso tá. colocar? Está registrando o ponto, mas não tem a foto. Entendi. Então, ó, pessoal, até para vocês entenderem como gestão, ó, eu vou abrir aqui o master, né? E aí a gente já vai ajustar o dessa colaboradora. Fala para mim, quem que é ela? Thaís de Jesus Santos. Thaís Jesus É Santos. com TH? Não. Não? É uma colaboradora nova, mas ela está registrando ponto, mas a foto não aparece. Tá. E eu te questionei justamente porque eu achei que o horário de saída dela ontem está estranho, porque ela não sai esse horário que está registrado ali. Entendi. Ó, eu tô dentro do cadastro dela aqui, ó. E aqui dentro do cadastro dela existe uma funcionalidade, ela está registrando pelo computador, né? Isso, Tá. Existe uma funcionalidade, pessoal, ó, exigir foto ao bater ponto. Esse item ele deveria estar flegado. Simples assim. Então, se você que tem loja, a maioria das lojas, Lígia, é, não tem webcam ainda, tá bom? certo. Então, essa função está desflegada, mas algumas lojas, principalmente os VDs, a grande maioria já está com. Então, deveria estar flegado aqui e é só eu salvar. A partir de agora, já vai solicitar a foto para ela no registro, tá bom? Tá, mas as fotos anteriormente não pediu foto, ela só Não. batia. Anteriormente ficou sem e aí não vai ter essas fotos do passado mesmo, só vai ter o registro. Mas a Tá bom, partir de agora você pode até dar uma olhadinha que, que vai aparecer sim, vai pedir a vou foto. atualizar aqui. Não vai aparecer nenhuma, uma câmerazinha nem Uhum. nada, mas no primeiro registro que Não ela é, mas fizer, acho que hoje, na hora que ela fizer a saída, provavelmente já isso, vai registrar. sim, Wagner, tem duas perguntas que eu acho que ainda não foram respondidas, mas eu acho que é mais para a Paty. tá. A Roberta está perguntando se precisa mandar e-mail falando sobre as horas ou se consegue ver pela Solids. Precisa mandar, né, Paty? então, nesse caso, especificamente nesse mês, eu preciso que me pontue no e-mail, tá? Porque é que nem eu expliquei, como a gente ainda está fazendo toda a adequação do ponto, então a gente precisa que me relate ainda por e-mail o que acontece de diferente de horas ou de faltas ou qualquer coisa que seja por e-mail, para que eu confronte com o espelho de ponto também.
Isso. E aí tem outra, quando for mandar a planilha de frequência, pode ser enviado então esse espelho de ponto para pagamento ou desconto de horas. Então, eu preciso que me mande tanto a frequência como já vinha sendo enviado, e mais o espelho do ponto também, para que a gente possa confrontar e assim, se tiver que descontar ou pagar algo, a gente consegue se atualizar dessa forma por enquanto. Inclusive as lojas, Paty, tem que mandar o Sim, espelho. todas as unidades de negócio, tanto os VDs, quanto as lojas, quanto o pessoal aqui do escritório ainda, a gente está até setembro, né? Até mais ou menos setembro, acho que a gente já consegue, né, atualizar isso e mês a mês para que a gente não perca nenhum tipo de informação. Na ausência do gerente por férias ou períodos prolongados, o gerente substituto, né, a pessoa que fica em substituição, pode ter uma senha para fazer esse controle, essa gestão da plataforma? Wagner? Então, existem dois caminhos e, Fernanda, muito obrigado por lembrar disso. Existem dois caminhos, é uma pergunta um pouco frequente que deve ser realizada aí no alinhamento com o escritório. Por quê? Sistemicamente falando, quais os caminhos que a gente pode tomar para isso? Primeiro, para a pessoa que está assumindo essa posição, eu acredito que o ideal seria criar um usuário para essa pessoa, um usuário provisório, que basicamente é um usuário padrão, tá? De qualquer gestor, e aí depois que finalizasse esse período, a gente tiraria essa permissão, tá? Por quê? Eu não acho bacana o gestor atual compartilhar o PIN, né? E esse PIN vai ficar cravado na pessoa de quem está assumindo. Então, que seria um segundo caminho, né? E o terceiro caminho seria o GVO absorver a gestão do ponto dessa pessoa. Por quê? Qual que é o grande problema ou a questão delicada, né? Quem assume, né, pode, num futuro, sei lá, alguma coisa relacionada a desvio de função ou qualquer Aham. coisa atrelada nesse sentido, tá? Por mais que tenha sido um período, né, um curto período, né, tem essa questão sim, que é um pouco mais delicada, mas existem esses caminhos e isso daí precisa ser definido com Eu, o eu escritório. iria, eu iria pelo caminho do GVO, assumir ali naquele período, Sim. porque são uns 20 dias, né? Diante 30 dessa dias. circunstância, talvez seja melhor mesmo, mais segura, né? Eu acho também, mais seguro. Eu concordo com a Janaína. Eu acho que o mais Uhum. seguro seria o GVO assumir esse período para que a gente Sim, Uhum. não tenha problema trabalhista mais para frente. Uhum. sim. Ok. Tem mais alguma E mais, coisa? gente? Vamos lá aproveitar o momento. Eu acho que eu estou bem aproveitada, já aproveitei bastante. Tá bom. Eu também, Fê. É, Leva, eu e você sempre aproveitando muito. é verdade. A Verdade. gente As, fala as bastante. gerentes das lojas não têm nenhuma pergunta, porque Ah, geralmente, né, as meninas sempre me chamam Beleza. para fazer algum é. tipo de pergunta, alguma dúvida, então agora é hora, Uhum. principalmente para as meninas das lojas, né? Muitas delas já fizeram suas perguntinhas aqui, viu, Paty? Já Sim, escreveram aqui, enfim. sim, não, eu tô lendo. Mas É. assim, alguém que, né, porque aí depois surge alguma Uhum. coisa, se quiser, agora é a hora. Você sabe qual dúvida vai surgir, Paty? Aquela que não foi exemplificada aqui ainda. Aí a gente desligar Sim, aqui e acontece. é isso mesmo. Verdade. Uhum. Tem muito, né? Verdade. Bom, gente, então. É Eu, tipo eu, eu isso, ainda tô. Wagner. Ô, Wagner, Oi? eu sei que você falou lá dos domingos